Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. As exportações brasileiras de ovos cresceram 57,5% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Ao todo, foram embarcadas 2.527 toneladas, uma movimentação de 4,9 milhões de dólares, 63% a mais do que no ano passado. O principal destino das exportações foram os Emirados Árabes Unidos, que importaram 548 toneladas, na sequência os Estados Unidos, o Chile e o México. E o último dia da Expo Direto foi marcado pela audiência pública, que debateu o projeto de securitização proposto pelo senador Luiz Carlos Reis. Entidades representativas do setor produtivo fizeram um apelo pelo auxílio aos produtores. Mas eu diria que, com certeza, vai ser a maior mobilização que já ocorreu na história da Expo Direto. Aqui já foi discutida a questão do indígena, das águas, da transgenia, dos endividamentos, tantos outros temas que daqui saiu unido pelas federações, pelas organizações e pelos deputados, pelos senadores, e nós conseguimos viabilizar. O que nós queremos dizer aqui, meu caro senador Reis? Nós precisamos unidade, e dia 10 de fevereiro eu falei no lançamento da Expo Direto, Gabriel, precisamos unidade do Rio Grande do Sul, independente de partido, porque isto não é um problema do agricultor, isto é um problema de Estado. O auditório da Expo Direto Cotrijal teve lotação esgotada e centenas de produtores acompanharam os debates no telão montado ao lado de fora. Logo no começo da audiência pública, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, explicou o tamanho do prejuízo do produtor gaúcho. Nós queremos mostrar que o problema não é só do agricultor. Ele já deixou de ser do agricultor faz muito tempo. Nós pegamos as perdas de 2020 a 2024. Por enquanto, nem as de 25 botamos, porque elas ainda, lamentavelmente, estão acontecendo. Aqui nós vamos deixar a metodologia, porque isto vai para os anais do Senado, e nós queremos deixar assim para que possa ser conferido, mas nós queremos mostrar para os senhores e senhoras que nesses últimos anos, de 2020 a 2024, nós só tivemos uma safra boa, que foi 21, todas as demais foram frustradas, e nós deixamos de colher 40,6 milhões de toneladas. Para aquelas pessoas que não se sensibilizam com números, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: se nós perdemos 40 milhões de 2020 a 2024 e mais 9 milhões e 300 nesse ano, nós já perdemos 49,9 milhões de toneladas nesse período. Imaginem se nós pudéssemos pegar esses quase 50 milhões de toneladas perdidos e colocá-los em carretas, bitrem. Nós iríamos, cada uma com 30 metros e armazenando 57 toneladas. Nós precisaríamos 875.438 carretas bitrem para armazenar todos os grãos que nós perdemos. E cada uma tem 30 metros. E se nós colar uma do ladinho, uma na frente da outra, e fizer uma fila dessas carretas, nós precisamos de 26 mil quilômetros de fila daquilo que nós perdemos nesses anos. Me digam qual foi o estado do Brasil que teve uma perda parecida. Como é que nós não vamos ficar para trás? Como é que nós não vamos precisar de uma securitização? A maior distância possível de ser percorrida terrestre na terra é da cidade do Cabo, no sul da África do Sul, até a cidade de Magadã, lá no extremo leste da Rússia. Esta distância tem 24 mil quilômetros. Se nós fizéssemos uma fila de carretas carregando todos os grãos que nós deixamos de colher, nós faríamos uma fila de carretas que começaria na cidade do Cabo
e até lá, a cidade de Magadan, no extremo da Rússia, e ainda sobraria uma fila de 1.400 quilômetros de carretas com os grãos que nós deixamos de colher nesse período de 2020 a 2025. Já os representantes dos produtores mencionaram a sensação de abandono e a necessidade urgente da securitização. Os participantes dizem que, se nada for feito até o final de abril, uma grande mobilização será realizada no Dia do Trabalhador, 1º de maio. Um ponto em comum nas falas é a necessidade de soluções de longo prazo. E eu converso agora com o senador Luiz Carlos Reis para saber quais são os próximos passos agora, depois dessa audiência pública. Senador Reis, houve um chamamento ao longo de toda a semana, tanto pelas lideranças que participam da feira, o próprio presidente Ney Mânica, mas também dos movimentos, para que houvesse uma grande presença de produtores dentro da feira e também nos arredores. Qual a importância desse tipo de mobilização para garantir a aprovação de um projeto como esse? Thaís, a unidade, seja dos movimentos SOS Agro e também a Associação de Produtores Empresários, junto com a Farsul, junto com a FETAG, com a FECOAGRO, com a Federarroz, com a Associação das Cerealistas, com a ProSoja, enfim, todas as entidades, pequenos, médios e grandes produtores, se uniram, né, para podermos fazer esse chamamento, fazer esse grande evento, esse grande debate, puxado pela Comissão de Agricultura do Senado Federal, que eu aprovei o requerimento para tratar desse tema aqui na Expo Direto, e se agregou também a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e também a Comissão de Economia da Assembleia. Então, essas comissões todas estão participando, porque nós precisamos de uma unidade, primeiro das entidades de classe, que é o que está acontecendo. Ninguém puxar para o lado diferente, né? E depois essa mobilização e essa grande audiência que fizemos hoje, em função da pressão que é necessária. Você sabe que governos, Thaís, não agem, governos reagem à pressão. E a primeira manifestação ordeira, pacífica e gigante foi essa manifestação de hoje aqui na Expo Direto Cotrijal. Está acontecendo também um chamamento dentro dos grupos. O senhor está acompanhando para ter o apoio também dos vereadores. Essa mobilização política de diferentes partidos contribui para que lá na Câmara Federal e no Senado os políticos também tenham uma compreensão da dimensão do propósito desse projeto? Importante, Thaís, é a mobilização. A gente sempre pedia vereadores, prefeitos, que pressionem os seus deputados estaduais e federais, né, porque o problema está no município. Então, quem é que cobra? O produtor, ele é representado pelo vereador e pelo prefeito. Então, essa liderança do município pressiona o seu deputado. E aí não é partido, como a gente dizia, é um movimento apartidário, para que esquerda, direita, centro, enfim, todo mundo unido em cima do objetivo que é resolver o impasse dos produtores. Imagine que em 5 anos, 4 eventos climáticos com seca e um evento climático com chuva. Então é um problema sério que se arrasta e não tem mais condição de rolar para o próximo ano. Então esse é o problema, essa é a conclusão que nós temos e precisamos dessa grande unidade do Estado inteiro, desde uma Câmara de Vereadores, Prefeitura, Governo do Estado e as entidades de classe, para chegarmos com força junto ao Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e também o Ministério da Fazenda. Bom, senador, e a partir dessa mobilização, dessas moções de apoio e de tudo que está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul em torno desse projeto, pela ordem do trâmite legislativo, qual é o próximo passo? Thaís, ainda nessa semana, na quarta-feira, eu estive pessoalmente com o ministro Carlos Favaro, que nos ajudou, que vai nos ajudar a pilotar esse tema. Então, o que nós tiramos dessa reunião de hoje é esse pedido de uma audiência com os 3 ministros que citei: a Agricultura, Desenvolvimento Agrário e também o Ministério da Fazenda. E ali começarmos a conversa com eles sobre a negociação. Inclusive, na próxima semana, quarta-feira, nós teremos também, lá no Senado Federal, uma audiência pública com os 2 ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. E lá também já será palco dessa discussão que nós tivemos aqui nessa sexta-feira, aqui na Expo Direto. Então, tudo já está fechando
a conversa com o ministro, que não é apenas o projeto no Senado ou o projeto na Câmara. O projeto já está andando e é uma força de pressão que nós temos. O mais importante é a conversação e a negociação. Inclusive, um ponto importante que nós tiramos dessa reunião de hoje também é a preocupação dos produtores gaúchos. O que é? São dívidas, Thaís, que já estão vencendo agora. Março vence, abril vence, maio vence. Sim. E como é que fica essa posição se eu não tenho ainda a negociação? Isso é uma negociação que vai durar 3, 4, 5, 6 meses. Né? Então, nesse instante, o ponto mais importante que a gente está pedindo para o governo, né? Aí não é Câmara ou Senado, é a prorrogação dos débitos que estão vencendo, para que a gente possa, então, fazer uma negociação única depois, né, incluindo esses débitos vencidos agora. Joga para frente e, com isso, também a gente prepara essa grande negociação. Daí já incluir essas parcelas de agora na securitização, que possivelmente vai ser fechada e concluída para o segundo semestre? A conversa já começou, né? As entidades também têm os seus movimentos. O presidente Carlos Joel, vamos falar em FETAG e Farsul, que são as entidades maiores, já fizeram também as suas incursões para Brasília. Nós já estamos também trabalhando e agora, depois dessa reunião, agora o que nós pedimos? Essa audiência com os 3 ministros. Aí nós oficializamos essa questão para poder ajustar a questão das prorrogações imediatas e a negociação integral, porque nós pedimos também, e o próprio Favro me disse que já tinha feito uma solicitação para o Banco Central do volume de débitos que estão sendo prorrogados desde 2020, 21, 22, 23, 24 e agora 25. Então, em cima dessa situação, dessa análise que as próprias entidades estão fazendo, nos ajuda na conversação com o governo federal. Muito bem, senador Luiz Carlos Reis, obrigada pela participação e sucesso aí nos próximos passos do encaminhamento desse projeto que é tão importante para os produtores gaúchos. Obrigado, Thaís. Prazer falar contigo e todos os telespectadores que estão ligados no seu programa. Prazer e um abraço. Obrigada, senador. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com mais informações e entrevistas para você. Até já. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. O aumento das temperaturas tem sido um dos maiores desafios para o agronegócio brasileiro. O calor excessivo registrado nos primeiros meses de 2025 tem preocupado pesquisadores e produtores, que enfrentam dificuldades com a irregularidade das chuvas e o aumento da temperatura média, a tendência de que o cenário se agrave ainda mais nos próximos anos. Eu converso agora com Francisco Carvalho, gerente comercial da Hidroplan. Tudo bem, Francisco? Oi, Thaís, tudo bem? E você, como é que vai? Tudo bem, aqui acompanhando essa questão aí das temperaturas e agora essa preocupação dos produtores brasileiros. Esse é um cenário que vai se agravar, Francisco? Sim, Thaís, infelizmente esse é um cenário sem retorno, né, Thaís? Isso está a nível mundial, onde você tem a temperatura elevando a cada ano, entendeu? E isso, infelizmente, não tem mais retorno. Pode ser que no próximo verão a gente tenha um verão um pouco mais ameno e tal, mas são sempre temperaturas elevadas, sempre, sempre. E o que causa um transtorno generalizado na agricultura, né? E requer com que o agricultor hoje ele procure novas tecnologias, ele procure meios, né,
para poder se safar desse problema constante que são as temperaturas elevadas. E, consequentemente, a falta de água, né? A falta de água vem andar junto com essa questão da temperatura elevada. Se você ainda for tirar por base um país como o nosso, onde o maior percentual de geração de energia advém de hidrelétricas, né? Então, esse cenário só piora, né? E o que está na mão do produtor, o que ele ainda pode fazer é pensar em um solo mais estruturado? Sim, isso realmente ele tem que estar trabalhando, né? Ele tem que procurar meios para fazer a sua irrigação que advém de um menor custo, né? Mas para isso ele precisa investir em tecnologia, um material hoje bastante utilizado nas fazendas, é o irrigação via gotejamento, né? Onde você utiliza uma quantidade menor de água e localizada, né? Localizada na raiz da planta, e que você consegue ter um melhor aproveitamento de água. Mas isso não são todas as áreas que se utilizam, né? Existem outras soluções, como as apresentadas pela Hidroplan? Queria que você explicasse um pouco sobre que solução é essa. A Hidroplan é uma empresa já com 25 anos de mercado, tá? E com uma expertise muito grande, reconhecida mundialmente como um grande produtor de gel, né? Gel para a agricultura. Você tem o gel utilizado em outros segmentos, né? Mas pensando em agricultura, a Hidroplan realmente é uma referência mundial nesse segmento. O que faz o gel, né? Nós trabalhamos com gel e polímeros, né? O gel é mais utilizado para o plantio, tá? E os polímeros a gente chama de irrigação de salvamento. O que ele vai levar de benefício para a planta, consequentemente para o agricultor? Ele vai manter o solo mais úmido, ok? Ele vai estar mantendo o solo mais úmido, consequentemente vai diminuir o tempo de rega que ele faz habitualmente, ou vai até pular alguns desses daí. Mas agora, recentemente, nós lançamos 3 novos produtos na linha HB10, né? Nós chamamos da família HB10, bastante conhecido já no mercado nacional, que é o HB10 Plus, mais direcionado para silvicultura, né? Que são as florestas, muito utilizado também em gramas, né? O HB10 Drip, utilizado amplamente no sistema de micron e gotejamento, que nós falamos há pouco, e o HB10 Pivô, tá? Esses produtos, algumas pessoas interpretam errado, então ele vai diminuir a temperatura da planta. Não é nada disso. O que ele vai fazer é manter o solo mais úmido, tá? E o lançamento desses 3 materiais é uma tecnologia única, inovadora a nível mundial, tá? Onde o produto, além de manter essa umidade, que é o grande objetivo, ele é enriquecido com aminoácidos, com ácidos úmicos e fertilizantes também. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, existe hoje um material com esse tipo de tecnologia, tá? Então, ele mantém o solo úmido, leva uma carga boa de nutrição para a planta, né? E com isso você consegue diminuir o seu tempo de rega, você consegue diminuir o seu custo com água, que anda bastante escasso em muitas regiões do país, né? E consegue obter uma muda mais saudável e mais encorpada, vamos dizer assim, para passar por esses períodos de altas temperaturas. A partir de que tamanho de propriedade ou de produtor a tecnologia pode ser usada? Olha, o tamanho da propriedade é independente, Thaís. O que realmente precisa é solucionar a deficiência que o agricultor tem, né? Então, como eu disse, esses 3 materiais, o drip é mais indicado para gotejamento, tá? O pivô para sistema de irrigação de pivô central,
e aspersores, né? E o Plus, ele pode ser utilizado até mesmo num tanque de pulverização, entendeu? A forma de utilizar é bastante variável de acordo com a demanda do agricultor. Agora, a questão de tamanho de área dele, isso daí é independente. Você pegar como exemplo um agricultor, seja ele grande ou pequeno, e que tenha falta de água, por exemplo, ele vai estar utilizando e trabalhando amplamente com esse material, entendeu? E independente da falta de água, ele pode também levar economia para o agricultor. Recentemente nós tivemos um trabalho realizado aí em Santa Catarina, acho que ali na região de Xanxerê, foi ali no município de Xanxerê, onde o agricultor ele estava fazendo a rega dele uma vez por dia, depois acabou. Ele economizou 20% da água que ele utilizaria trabalhando normalmente, usando essa linha HB10, ele economizou 20%. Então, são 20% de água, são 20% de... Algumas são tocadas através de motor elétrico, então, consequentemente, eletricidade, outras com motor a diesel, então também o diesel, isso tudo sem falar na mão de obra. Você diminuir 20% do seu tempo para deslocar pessoas, para fazer a irrigação e tudo, é realmente um ganho interessante para o agricultor. Isso tudo sem contar no ganho de produtividade que ele vai obter, porque se você está falando que nós estamos com uma alta temperatura, consequentemente o solo seca muito mais rápido, com essa tecnologia do HB10, ele vai manter o solo mais úmido e, consequentemente, continua entregando energia para a planta. E daí, obviamente, vai crescer a sua produtividade. Uma planta mais nutrida e hidratada acaba resistindo por mais tempo. Claro, claro. Né? É muito comum nesse período também, Thaís, com essas altas temperaturas, o agricultor perder mudas, entendeu? Então, ele plantou lá 1.000 e tantas mudas num determinado espaço da sua fazenda. É muito comum ele perder coisa de 20% dessas mudas. Nós temos estudos com café aqui no sul de Minas Gerais, onde assim, é muito difícil o agricultor que não perde de 20% a 25% das suas mudas no plantio. Com a tecnologia do gel, nós conseguimos reduzir isso daí para coisa de 2%, 3%, quer dizer, basicamente quase que nada. E ainda fortalecendo essas mudas, né? É uma tecnologia que pode ser usada desde a muda até a colheita? Sim. No plantio, nós estamos falando aí do gel, né? Seria o gel HYB Plus, tá? Esse daí é o gel de plantio. E depois são os polímeros de manutenção que entra a linha da família HB10. Aí vai sendo para você ir mantendo ao longo do ciclo, você vai aplicando. Você falou no começo da nossa conversa sobre a irrigação de salvamento. Como é que funciona esse processo? É literalmente a irrigação de socorro, Thaís. Então, esse momento realmente conturbado que a gente passa, né, com essas altas temperaturas. Então, assim, uma situação bem prática. Dependendo da cultura, o agricultor irrigava 4, 5 vezes na semana. Com essas altas temperaturas, não é difícil ele ter que dobrá-las, entendeu? Então, nós entramos. Isso daí seria uma irrigação já de socorro, natural que ele faz. Ele regava 4, 5 vezes na semana, agora ele tem que fazer 8, 10 vezes nessa mesma semana. Entrando com os produtos, com o produto HB10, você de repente consegue diminuir isso, às vezes até mesmo não fazendo mais as 5 irrigações, entende? Fazendo 4, 6, ao invés de 10, por exemplo. Então, é um socorro, realmente é um socorro. A gente vem observando esses fenômenos que afligem o produtor rural. É um caminho sem volta, né, Francisco? O cuidado deve ser permanente. Thaís, assim, a gente aqui costuma dizer, eu falo muito o seguinte,
produtor, para ele produzir, o primeiro insumo que ele pensa em estar comprando são as sementes, né? E logo na sequência são os fertilizantes. Sem os fertilizantes, ele não consegue produzir. Nós estamos caminhando para um período no qual ele vai pensar, continuar a semente em primeiro lugar, e até mesmo antes dele pensar no adubo, ou juntamente com o adubo, ele vai ter que pensar no gel. Isso não tem volta, né? Historicamente, o mercado de silvicultura, que são as florestas, é onde mais se utiliza o gel. Eu diria para você que hoje 95% das empresas de celulose, siderurgia e tantas outras que se utilizam do plantio do eucalipto, né? Eles não plantam sem o gel, entendeu? Isso já é uma obrigatoriedade. Essa mesma obrigatoriedade, ela vem se transferindo também para outras culturas, como soja, trigo, frutas, hortaliças no geral, né? Ela já vem acompanhando, ela vem entrando na cultura do agricultor a necessidade da utilização desses materiais. Muito bem, obrigada, Francisco. Tem alguma mensagem para o nosso encerramento? Bom, primeiro, Thaís, eu que te agradeço pela oportunidade da gente estar podendo trocar essa ideia, né? Coloco aqui à disposição de você para qualquer outra necessidade aí que a gente possa estar conversando. E a mensagem que eu gostaria de deixar é só complementando essa que eu acabei de dizer, entende? Não tem mais como o agricultor plantar sem estar se utilizando dessa tecnologia. Não tem, porque as temperaturas são cada vez mais elevadas, isso traz uma série de problemas, como falta de água, como um custo mais elevado na produção, principalmente quando você tem perdas de mudas, né? Se você tem perdas de um determinado momento da cultura no início dela, algumas vezes você consegue replantar. Se você vai replantar, você tem que comprar mais mudas. Outras vezes já passou até esse tempo, você nem consegue mais. Então, é um produto necessário e que tem sido amplamente divulgado e amplamente utilizado pelos agricultores hoje em dia, principalmente aí no Sul. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá.